Oi, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Eu sou Mailson Silva e você está no Anatomizando, o seu canal de anatomia. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre Introdução à Anatomia, o primeiro conteúdo que você precisa conhecer para iniciar o estudo da anatomia humana. Nessa aula nós vamos contar com a participação especial da fisioterapeuta doutora em cirurgia pela UFMG, Poliana Helena, do canal A Tal da Anato. E o primeiro conceito que nós precisamos conhecer para iniciar o estudo da anatomia humana é o próprio conceito de anatomia. Anatomia varia de duas palavras gregas, ana, que quer dizer em partes, e tomen, que quer dizer cortar. Logo, o estudo da anatomia é o estudo do corpo humano dividido em partes. Inicialmente, o estudo da anatomia humana era feito através da dissecação de cadáveres. Atualmente, nós podemos contar com a ajuda da ultrassonografia, da tomografia e da endoscopia, que ajudam mais ainda no estudo da anatomia humana. E essas novas técnicas colaboram para o estudo da anatomia humana, juntamente com a dissecação de cadáveres. O próprio conceito de cadáver varia do grego dissecare, que quer dizer cortar. E através dessas técnicas, nós podemos descobrir a constituição do corpo humano, do que ele é constituído. Resumidamente, ele é constituído por órgãos, um conjunto de órgãos que têm função comum vão constituir um sistema. E um conjunto de sistemas que também têm uma função comum vão constituir um aparelho, e todos os aparelhos vão constituir o organismo humano. E esses organismos têm um padrão morfológico comum, que podem ou não fugir à regra, deixando de ser normal. Mas o que é normal? Como eu chamo esses indivíduos que fogem à regra? Sobre isso, a doutora Poliana vai falar um pouco. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Poli do canal A Tal da Anato e eu gostaria de agradecer muito o convite do Mailson para vir falar para vocês um pouquinho sobre a introdução da anatomia aqui no canal dele, que é o Anatomizando, né? Então, vamos começar. Primeiro, a gente tem que entender o que é normal, o que é uma variação anatômica, uma anomalia e uma monstruosidade. O normal é aquilo que a maioria das pessoas tem em comum, né? Por exemplo, nós temos 5 dedos na mão de um lado e 5 dedos na mão do outro. Então, isso é uma coisa normal, que é comum na maioria das pessoas. Uma variação anatômica é qualquer alteração no corpo que não gere nenhum prejuízo funcional para essa pessoa. E como exemplo disso, nós podemos dar variações externas no corpo, como curvatura da coluna, que algumas pessoas são mais curvadas que as outras, que são variações anatômicas externas, ou seja, são visíveis. E tem as variações anatômicas internas, por exemplo, variação no ducto biliar, na formação do ducto biliar, às vezes na drenagem venosa pode ter muita variação anatômica. Quando a gente fala de anomalia, a gente fala de variações que geram prejuízos funcionais para esse indivíduo. Então, por exemplo, se uma pessoa nasce com os dedos colados, eles não separaram, né? Ela vai perder a funcionalidade de pinça fina e isso pode gerar dificuldades para essa pessoa. Então, isso é considerado uma anomalia. Já a monstruosidade são variações que são incompatíveis com a vida. Ou seja, se uma pessoa nascer sem uma parte do encéfalo, né, que é aquela que a gente chama anencefalia, essa pessoa vai ter uma alteração que ela não vai conseguir sobreviver a ela. Então, é chamada monstruosidade, tá bom? Em relação a... Então, normal é o mais comum. Variação anatômica, alterações na anatomia que não gere prejuízo funcional. A anomalia gera prejuízo funcional e a monstruosidade é incompatível com a vida. Existem alguns fatores que colaboram para essa variação anatômica, como por exemplo a idade. Quando você nasceu, você tinha um determinado número de ossos, que era maior do que quando você tem agora, porque durante a formação, os seus ossos eles vão se fundindo, ou seja, eles vão se juntando e formando apenas um único osso. Ou seja, agora você tem 206 ossos, mas você nasceu com mais ossos do que isso. Um outro fator de variação é o sexo. Nós temos algumas estruturas que diferem entre o sexo feminino e o sexo masculino, como por exemplo os nossos órgãos sexuais. A raça. Nós podemos ter um padrão morfológico diferente para cada raça, como por exemplo o formato do nariz, formato dos olhos, estatura mediana, uma presença maior ou menor de melanina na pele, entre outras coisas. E o biotipo físico, denominado por um cara chamado Sheldon como somatotipo, que aí nós temos
o endomorfo, o mesomorfo e o ectomorfo, que nós podemos chamar também como brevilíneo, mediolíneo e longilíneo. Na anatomia, nós temos termos anatômicos e esses termos eles são padronizados. Inicialmente, em 1955, foi escrita a Nomina Anatômica em Paris. Em 1998, ela foi atualizada para terminologia anatômica. E o que é isso? É uma terminologia própria da anatomia que é padronizada, ou seja, todas as pessoas no mundo usam a mesma terminologia, não tem variação. E com essa atualização ao longo do tempo, né, porque ela vem sempre sendo atualizada, nós não temos mais o que chamamos de epônimo. O que seria um epônimo? Quando uma pessoa descobre alguma parte do corpo e dá o próprio nome para a parte do corpo. Exemplo, Falópio descobriu as trompas de Falópio. Só que hoje as trompas de Falópio, elas não são mais chamadas assim. Elas são chamadas tubas uterinas. Então não leva mais o nome da pessoa, entendeu? Então isso é o que foi perdido com o tempo. Mas a nomenclatura sempre vem sendo atualizada. E no Brasil, a sede, né, que faz essa terminologia anatômica, ela fica em São Paulo. A língua original, né, da anatomia vem do latim principalmente, mas também tem terminologias do grego. E essa terminologia, ela é traduzida para a língua de cada país. No caso nosso, traduzida para o português. Então, os nomes na anatomia, eles são compostos por uma raiz, que geralmente está relacionada ao órgão, e um prefixo e um sufixo. Vou dar um exemplo para vocês. Miocárdio, tá? Mio vem de músculo, cardio, coração. Então, músculo do coração. Cardio é a raiz e mio é a palavra que está ligada ao cardio para formar essa palavra que tem um significado, tá? Então, toda vez que for estudar anatomia, pensar que se você partir a palavra, ela tem significado, tá? Então, isso é importante você saber. Falando agora sobre a posição anatômica. A posição anatômica é um padrão usado para descrever as estruturas anatômicas, ou seja, toda vez que você for estudar uma determinada estrutura anatômica, ela vai estar naquele padrão. E o corpo humano também tem um padrão, que é o indivíduo de pé, cabeça erguida, olhar voltado para o horizonte, membros superiores estendidos ao longo do tronco, palma da mão supinada, ou seja, voltada para anterior, membros inferiores unidos e pés voltados para a anterior. E essa é a posição anatômica. Além disso, nós temos no corpo humano o que chamamos de delimitação. A delimitação é o seguinte: se você imaginar que você está dentro de uma caixa, a caixa tem lados, né? A caixa tem 6 lados. O nosso corpo, a mesma coisa. A gente tem uma parte na frente, que é chamada anterior. Anterior vem antes, macetinho, né? Pra você lembrar que é antes, anterior, na frente. Posterior, atrás. Lateral, dos lados. Aí temos uma lateral direita e uma lateral esquerda. Nós temos um superior e um inferior lá no pé. Só que aqui a gente pode chamar de superior ou cranial, porque aqui a nossa cabeça tá em cima, nosso crânio. E embaixo, como são os nossos pés, a gente pode chamar também de podálico. Quando a gente fala só do tronco, tirando os membros inferiores, a gente pode chamar a região anterior de ventral e a parte posterior de dorsal, tá? Então, esses são planos que delimitam o nosso corpo. Sobre os planos de secção do corpo humano, nós temos o plano sagital, que é o plano que divide o corpo em 2 metades, uma metade direita e uma metade esquerda. Temos o plano transversal, que é o plano que divide o corpo em 2 metades, uma superior, uma inferior. Temos o plano coronal ou frontal, que é o plano que divide o corpo em 2 metades também, anterior e posterior. E o plano oblíquo, que assim como o plano transversal, divide o corpo em uma metade superior e uma metade inferior, só que ele passa o corpo obliquamente. Quando a gente fala em relação aos eixos do corpo humano, eles estão principalmente relacionados ao movimento, tá? Eu vou falar quais são os eixos e vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um eixo antero-posterior, tá? Que também é chamado de eixo sagital. Um eixo lateral, que é chamado de eixo transversal.
e um eixo longitudinal de superior para inferior ou vice-versa, tá bom? E esse eixo funciona da seguinte forma: no ombro, se eu tenho um eixo antero-posterior, é como se eu estivesse enfiando um palitinho aqui, olha, vai permitir somente esse movimento, que é de abdução e adução. No eixo, então, antero-posterior ou sagital, o movimento é a abdução e adução. Quando eu coloco um eixo látero-lateral, permite o movimento de flexão e extensão. Flexão e extensão. Quando eu coloco um eixo longitudinal, né? Longitudinal, isso permite o movimento de rotação, beleza? Então, o eixo está relacionado ao movimento daquela parte do corpo. Temos também os termos que indicam posição, situação ou direção, que são termos que vão indicar onde determinada estrutura está situada no corpo humano, como por exemplo, superior, inferior e médio. Superior é uma estrutura que está acima de alguma coisa, inferior é uma estrutura que está abaixo de alguma coisa, e médio é uma estrutura que está entre o superior e o inferior. Anterior e posterior. Anterior é o que está à frente, posterior é o que está atrás de alguma coisa. Medial e lateral. Medial é o que está mais próximo da linha mediana. A linha mediana é uma linha imaginária que corta o corpo bem no centro, ela passa bem em cima do meio do corpo. E todas as estruturas que estão em cima dela são estruturas chamadas medianas. E o que está mais próximo dela é medial. E o que está mais distante é lateral. E o que está entre o medial e o lateral a gente chama de intermédio. E tudo que está situado em cima da linha mediana do corpo, como eu falei, chama mediano. É uma estrutura mediana. Proximal e distal é em relação ao tronco. Se eu tenho uma estrutura mais próxima do tronco do que outra, essa estrutura vai ser proximal. E se eu tenho uma estrutura que está mais distante do tronco em relação à outra, essa estrutura vai ser distal. Por exemplo, a minha mão em relação ao meu antebraço é distal. E o meu antebraço em relação à minha mão é proximal, porque o meu antebraço está mais próximo do meu tronco que a minha mão, e a minha mão está mais distante do meu tronco do que o meu antebraço. Interno e externo, se eu estiver tratando de uma estrutura que possui cavidade, como por exemplo o crânio. O que está interno do crânio é o encéfalo, e o que está externo ao crânio é o couro cabeludo. Superficial e profundo, se eu estiver falando de uma estrutura que possui camadas. O que está mais próximo da pele é superficial e o que está mais próximo ao osso é mais profundo. Quando a gente fala também em relação ao corpo humano, nós temos regiões. O nosso corpo, a gente possui a cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelve, membros superiores e membros inferiores, tá? Em relação a isso, o nosso corpo é dividido também de outras formas, como por exemplo, nós temos o tronco e os membros, tá? O tronco é o nosso eixo axial e os nossos membros superiores e inferiores é a parte apendicular. Essas regiões do corpo, elas podem ser ainda subdivididas, tá? Então, por exemplo, o membro superior, ele tem a região axilar e região do ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho e mão. Então, são regiões do corpo, tá? Além de que na mão nós temos uma face palmar, uma região palmar e uma região dorsal. Da mesma forma, no membro inferior, nós temos quadril, glúteo, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé, com uma face plantar, uma região plantar e uma região dorsal no pé, beleza? Então, essas são formas que a gente estuda o corpo humano, né? Porque a gente divide o corpo em regiões para a gente saber melhor a localização das estruturas, ter uma forma melhor de raciocínio da anatomia. Por exemplo, eu sei que o fígado se encontra na região abdominal, os pulmões na região torácica, o útero e a bexiga na região pélvica. Então, são formas da gente poder entender melhor essa anatomia. Só que a gente falou, beleza, a gente tem o tronco e os membros, mas como eles são unidos? O tronco, como eles são unidos com os membros? Aí nós temos os cíngulos ou cinturas, tá? Então, nós temos o cíngulo ou cintura do membro superior, ou cintura escapular, que é constituída pela clavícula e pela escápula. E nós temos a cintura ou cíngulo do membro inferior ou pélvica,
que é constituída pelos ossos do quadril direito e esquerdo, tá bom? E essas estruturas, cinturas ou símbolos vão unir os nossos membros inferiores aos nossos membros superiores. Tranquilo? Muito obrigada pelo convite, fiquei super feliz. Agora, não deixem, pessoal, de me seguir lá no canal do YouTube também, me seguir no Instagram, tirar suas dúvidas comigo, eu estou à disposição, tá? Muito obrigada pelo convite, espero que a gente faça mais vídeos junto. Beijo! Muito obrigado, doutora Helena, pela participação. E era isso que nós tínhamos para te ensinar sobre introdução à anatomia. Se você gostou, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo. Vai lá no canal da doutora Poliana Helena, a tal da Anato. Vai ser o primeiro link aqui da descrição. Se inscreve lá e até a próxima aula.